Bem-vindos a mais uma edição do Conversa de Eleição, o programa da Renascença que junta Fernando Medina e Miguel Paiás Maduro. Esta semana será decisiva para a questão dos exames nacionais. Muito se tem falado dos problemas no processo de correção. Já vão 2 semanas, pelo menos. Nos últimos dias falamos deste processo de digitalização que não correu muito bem. Houve respostas a chegarem completas, orientações do governo que estariam um pouco claras. Os professores têm agora até esta terça-feira para entregar todas as avaliações, para que as mesmas depois sejam afixadas na sexta-feira, e o Ministro hoje já veio pedir desculpa e avançou que faltam cerca de 7% das avaliações para concluir este processo dos exames nacionais. Miguel Paiás Maduro, falamos deste tema, no início ainda era pouco claro qual é que seria o problema, na altura chegou a defender uma auditoria, agora passado todos estes dias e dos problemas que fomos conhecendo, consegue tirar alguma conclusão sobre se o Governo de facto não se preparou bem para este processo de digitalização? A auditoria, o próprio Ministro, na altura, disse logo que iria proceder a uma auditoria. Acho que neste momento já é claro, e reconhecido pelo próprio Ministro, que a desvalorização inicial que foi feita pelo Governo e que levou a que eu próprio tivesse dúvidas até que ponto é que era ruído ou que era verdade a extensão dos problemas, que essa desvalorização inicial está bem correta e que tem havido problemas e problemas sérios no funcionamento da plataforma. Do ponto de vista político e em termos de responsabilidade política, a questão fundamental a apurar aí é o Ministro sabia ou devia saber que haviam riscos muito elevados deste processo correr mal. O que é que nós sabemos? Sabemos, por um lado, mais uma vez, um ponto de controvérsia, porque o Governo diz que o projeto piloto do ano passado correu bem e, entretanto, houve-se informações de que não terá corrido bem. Não sei. E, portanto, eu aí não sei. Por outro lado, sabemos que, em qualquer caso, uma transformação digital deste tipo exigiria bastantes garantias. Não sei se os serviços aderam ou não ao Ministro e se até que ponto é que o Ministro exerceu todo o escrutínio que devia ter exercido para garantir e verificar isso. Parece-me que a própria apreciação do Ministro é que, em qualquer caso, ele provavelmente não valorizou de forma suficientemente adequada os riscos. Talvez por um excesso de voluntarismo, porque é um Ministro que, obviamente, gosta de fazer coisas e tem feito coisas muito positivas e bastantes coisas, mas, se calhar, às vezes, o fazer muitas coisas depois acaba por se levar a que alguma não se faça bem. Talvez também alguma pressão pela necessidade de executar estes fundos ou o risco de os perder, por causa do PRR, não é? Que estava. Portanto, a importância de proceder a essa digitalização sobre o risco que depois não existir financiamento para a mesma. Talvez tudo isso tenha empurrado o Ministro numa direção que agora se revela como provavelmente excessivamente, provavelmente não, claramente excessivamente otimista, e ele próprio já pediu desculpa pelos problemas que têm ocorrido. Que consequências políticas retirar daqui? Eu acho que depende da medida em que a capacidade que o Ministro está a demonstrar ou venha a demonstrar dele próprio resolver este problema, e se ele conseguir que o atraso seja de apenas 3 dias e que esse atraso e os resultados e a comunicação dos resultados não estiver associada a ela uma perda de grande confiança nesses resultados e muitas queixas e depois uma dificuldade de fazer a reavaliação dos exames, eu aí acho que o Ministro pode recuperar politicamente, até porque ele beneficia de um crédito grande, que era o Ministro mais popular do Governo, e, portanto, é uma falha que fica, portanto, é um ponto em que ele falha, mas todos nós também, eu também fui Ministro, também pode parecer estranho às pessoas, mas até eu que também cometi erros, não, e, portanto, ele cometeu o seu erro, mas entra dentro do deve e haver. Eu acho que o haver dele ainda é positivo, desde que ele consiga. Se não conseguir, eu acho que ele aí tem um problema sério e ele será provavelmente o primeiro a reconhecer isso. E relativamente à postura, Miguel, do Fernando Alexandre, ocorreu esse problema, se calhar não houve essa preparação que devia ter existido, mesmo garantias do próprio Ministério de que tudo correria bem, mas depois o problema ocorre. E como é que encara a postura do Ministro da Educação? Pediu desculpa hoje, só foi tendo algumas intervenções, mas também não foram muitas. Foi um dos aspectos em que ele errou e penso que as desculpas de hoje também cobrem isso. Inicialmente parece ter havido uma tentativa de desvalorizar os problemas ou de transferir a responsabilidade sobre os mesmos. Às vezes as pessoas
perante dificuldades, fazem isso e é um erro. E acho que as desculpas dele de hoje se devem a isso, porque ele não devia ter feito. A partir do momento em que é claro hoje que existiam problemas e que os problemas eram mais sérios do que aquilo que ele próprio deu a entender no início, ele não devia ter feito isso e acho que ele é a primeira pessoa Outra que ausência reconhece isso. outra ausência notada foi o primeiro-ministro, que a primeira vez que falou foi numas declarações à margem de um festival no final da semana passada. O Primeiro-Ministro tem estado bastante ausente desse tipo de problemas eh, e eu acho que se é para falar, pelo menos devia falar num contexto que não parecia, em que o próprio contexto, eu compreendo que o Primeiro-Ministro é apanhado num determinado local e esta tradição portuguesa de falar onde quer que esteja, mas é óbvio que como diz em inglês, the optics matter, não é? Portanto que o contexto pode desvalorizar e pode dar a entender que se está a desvalorizar um problema que na altura em que o Primeiro-Ministro falou já se tinha percebido que era um problema sério. Portanto, acho que não correu bem ao Primeiro-Ministro isso. Fernando Medina, como é que vê a gestão que o Governo está a fazer desta crise, digamos assim, na correção dos exames nacionais, desde a postura do Primeiro-Ministro ao Ministro da Educação? Eu acho que é uma situação grave por um conjunto de razões, mas a primeira das quais, e a principal, é porque abala a confiança no sistema de exames, num sistema, abala a confiança dos jovens, abala a confiança das famílias, no sistema de avaliação, que era um sistema que até agora tinha essa confiança por parte dos jovens e das famílias. Isto é, num instrumento e num momento muito importante da vida dos jovens e das famílias, num instrumento gerido pelo Estado, que tem uma importância muito grande para a progressão, para a continuação da vida dos jovens e para a concretização das aspirações dos jovens e das famílias. Os exames nacionais e a credibilidade e a tranquilidade em torno dos exames nacionais sobre a sua integridade, da forma como eles são elaborados, são avaliados, são corrigidos, são publicados os resultados, toda essa confiança quanto ao rigor e à tranquilidade sobre toda esta operação é um elemento fundamental. E eu creio que esse elemento hoje está posto em causa, porque não se trata hoje só de uma questão de data relativamente ao tema da correção dos exames, o que só por si extravasar 2 ou 3 dias não seria eventualmente isso que traria que colocaria em causa a credibilidade do sistema, mas a verdade é que a par, no fundo do atraso relativamente às datas, surge um conjunto muito vasto de informações que estão a vir de dentro do próprio sistema de correção dos exames que levantam as maiores dúvidas e as maiores perplexidades, desde professores que estão a ser convocados à última para corrigir testes, desde testes que são entregues com partes que não estão Respostas completas, com respostas incompletas, desde várias situações que apelam e convocam para um problema de credibilidade neste exercício de correção, e por isso eu creio, infelizmente, acho que nós vamos assistir a um número absolutamente recorde de reclamações relativamente às classificações dos exames, porque isso, aliás, será quase uma obrigação de todas as famílias que se sentem desconfortáveis e menos confiantes com a forma como este exercício está a correr. A Quanto segunda ao razão, Ministro da Educação, o desempenho que a tem segunda tido? razão, a segunda razão, Filipe, eu já larguei ao Ministro da Educação. A segunda razão da gravidade desta situação é porque é mais uma área em que o Estado aparece a falhar. O Estado falhou em matéria de proteção civil, o Estado está a falhar de forma muito grosseira em matéria de educação, e esta é uma área que, funcionando bem, que ao contrário das outras, esta funcionava bem, passou a funcionar mal. Isto é, passou a ser um problema, por isso isto agrava uma dimensão de insegurança das pessoas relativamente ao funcionamento do Estado. Em terceiro lugar, relativamente à questão do Ministério e da Educação e do Ministro também em particular. Eu acho que, em primeiro lugar, é hoje claro que houve incompetência na gestão do Ministério e também deste dossiê. A primeira das quais, o primeiro fator, tem a ver com o processo de reorganização de que o Ministério foi alvo.
O ministro Fernando Alexandre tem naturalmente o mérito de querer de querer agir, de querer resolver. É preciso que o faça não só na direção certa e nos sítios certos, mas também que o faça com a prudência que é necessário que um governante tenha para que a situação fique melhor do que aquela que estava quando encontrou e que não fique pior. Ora, nós hoje estamos a ver que estruturas fundamentais do Ministério que acompanhavam precisamente toda esta área de elaboração dos exames e da sua correção foram metidas dentro da amálgama das instituições que foram extintas do Ministério da Educação, tendo o ministro Gabado feito um autoelogio quanto a que o Ministério já não era um mastodonte, ele já tinha eliminado 50% dos recursos humanos do Ministério. Bom, isto só tem mérito se a redução no fundo, se as mudanças na orgânica forem para produzir melhores resultados. Mudanças orgânicas no Estado, por regra geral, se- e não tendo um acompanhamento político muito forte de quem seja um profundo conhecedor da máquina do Estado, por regra as mudanças orgânicas trazem sempre piores resultados do que aqueles que estavam. E por isso eu acho que até as mudanças nas estruturas dos ministérios, essas sim quase que deveriam ser proibidas ou feitas então só na base de um acordo de 2/3 no Parlamento. E Por concorda outro lado, com... utilizou-se uma plataforma, Filipe, eu já termino, Sim. assim, só mais um ponto para referir, é referido o facto da plataforma que foi utilizada era uma plataforma que o próprio Ministério já se encontrava a substituir, quer dizer, já se encontrava em processo de substituição. Ora, um processo desta dimensão, de passar do analógico para o digital, um processo tão sensível, não pode ser feito com a rapidez de quem faz um despacho sobre a limpeza das instalações da sede do Ministério da Educação ali nas Laranjeiras. Por último, o quarto ponto, que é o problema da comunicação. Eu acho que houve sobranceria do ministro, houve sobranceria e um certo irrealismo que já não é aceitável, passado estes anos. E não é aceitável em alguém que já acompanhava a vida pública há muito tempo, que é o primeiro desvalorizar por completo, dizer que isto não era um problema, que isto era tudo um mito que estava a ser criado, depois o irrealismo com que diz isto vai ser tudo resolvido a tempo e horas, isto não há tema nenhum, os senhores é que estão a exagerar. Bom, uma arrogância insuportável com as famílias, dizer que as famílias foram imprevidentes em marcar férias. Aliás, este ministro tem tido várias gafes de comunicação que pesam no ministro, não é? E Que acha que tem já que não. ter. O Miguel dizia que acreditava que ainda havia um espaço para que o ministro conseguisse recuperar alguma credibilidade depois desta situação com os exames nacionais. Se corresse tudo bem, agora depois de entregues as avaliações, acha que ainda há espaço para isso? Quer dizer, isto nós parecemos um bocado, agora que já estamos a avaliar um bocado, passa a expressão na comparação das personalidades que não tem nada a ver, nós já estamos aqui a comentar o Donald Trump, não é? Quer dizer, que é se o ministro cumprir a data de um falhanço que o seu ministério teve, ele próprio teve na gestão política, então o ministro já tem uma vitória. Quer dizer, isto é, perdeu-se a credibilidade nos exames. Vai certamente haver um número recorde de reclamações e de pedidos de reconfirmação das avaliações. Os exames não foram avaliados a tempo e horas. Houve um ruído tremendo que deteriora a confiança de jovens e de famílias. Bom, mas se o ministro cumprir com os 3 dias de atraso, bom, então ele ainda tem pernas para andar. Quer dizer, isto parece o Donald Trump, não é? Se ele reabrir o Estreito de Hormuz, que só ficou fechado por decisão, por ação dele, então já é uma grande vitória política. Quer dizer, não acho que seja. Acho que isto correu tudo mal. Acho que o ministro esteve mal do início ao fim neste processo. Não teve, aliás, nenhum ponto que eu possa agarrar e dizer, olha, procedeu aqui não, quem teve experiência de governação sabe, conhece muito bem a ingratidão e a injustiça que é tantas vezes os ministros responderem por máquinas que estão sobre a sua dependência, que estão hoje mais depauperadas, mais frágeis do que tiveram há 10 ou há 15 anos atrás. Mas só para avançar, E é preciso dar esse capital, não é? Esse benefício com humildade. Mas aquilo que o ministro fez não merece isso, não é? que Não merece consequência é isso que deve pela ser forma tirada como então? geriu isto tudo.
Eu acho que o próprio ministro tirará essa consequência. Eu só espero não assistir a nenhuma tentativa de fazer uma volta ao estádio em glória se as notas estiverem publicadas no dia 17. Acho que isso, bom, se isso acontecesse é porque já não há senso do ponto de vista do comportamento na vida pública. Eu confesso que ainda tenho um apreço significativo pelo Fernando Alexandre, economista, que não gostava de o ver destruído pelo Fernando Alexandre, Ministro da Educação. Outro ponto que causou estranheza este fim de semana, ainda sobre os exames nacionais, foi ver Sebastião Bugalho, porta-voz do PSD, a anunciar o pagamento das horas extraordinárias aos professores que foram obrigados a trabalhar durante o fim de semana. Causou estranheza em dois pontos, por ser um membro do PSD a anunciar uma medida do governo e por esta medida ser anunciada como, digamos, um adicionante do governo neste processo, quando apenas está a cumprir a lei. Miguel Paes Maduro, está a haver aqui alguma confusão entre as instituições e também sobre os direitos e as medidas do governo? É simples a minha resposta a esse tema. É estranho e não devia acontecer. Simples. Não, ou seja, não faz qualquer sentido e não é correto. E essas coisas institucionais são importantes, que medidas de um governo, sejam ou não simples aplicação da lei, mas que medidas de um governo sejam apresentadas por um porta-voz do partido e não pelo próprio governo. Essa confusão não é saudável e não devia acontecer. E eu acho que isto é tão claro que não tenho mais nada a dizer que não isso. Mas aqui será a responsabilidade também do presidente do partido, que é também Não primeiro-ministro? faço ideia de quem é que é responsável por isso ter acontecido, mas não devia ter acontecido. Vamos avançar para outro tema, porque Luís Montenegro... Filipe, Sim, sim, só Fernando. para dizer de 20 segundos sobre isto. Além de eu subscrever o que o Miguel referiu, há um outro aspecto, é que o que surpreende também é o conteúdo do anúncio. É porque foi-se anunciar algo que eu, quando ouvi, aliás, fiquei estupefacto, mas que, desculpa, mas não estão a receber horas extraordinárias quando fazem trabalho extraordinário? Sim, Isso já está previsto na lei, isso já existe, já está, é aplicado. Por isso, nós temos um membro do PSD a fazer declarações em nome do governo, a anunciar medidas que já existem. Por isso, no fundo, num exercício unicamente de tentativa de criar um número para a comunicação social que se agarra e que acha que pronto e tal. Horas extraordinárias que muito possivelmente também terão que ser pagas porque não se usaram as horas regulares dos professores que foram convocados para corrigir os exames. vamos avançar. Esta semana o primeiro-ministro também foi muito comentado porque viajou para os Estados Unidos para assistir ao jogo de Portugal-Espanha no início desta semana, numa altura em que o país ainda estava em situação de alerta por causa do risco de incêndio. Na Renascença fizemos uma breve análise dos dados, concluímos que o Luís Montenegro é já campeão, aliás, Portugal é campeão na presença de políticos neste Mundial nas Somos bancadas. campeões de alguma coisa. Deste lado político somos, nos 5 jogos tivemos representação em todos, Luís Montenegro em 3, Presidente da República num e Presidente da Assembleia da República no outro. Tivemos mais presenças que os próprios organizadores, por exemplo, Donald Trump, pelo menos até quando consultamos estes dados, não tinha estado ainda em estádio. A nível europeu também há seleções como Inglaterra e França que só vão estar presentes agora na final, os líderes políticos. Miguel Paes Maduro, é aceitável normalizar a representação política em estádios, uma vez que isto, pelo menos em Portugal, já começa a acontecer desde o Euro 2004, mas desta vez parece que atingimos recordes? Eu acho excessiva a relação que se desenvolveu entre a política e o futebol. E não sendo daqueles que acham que um primeiro-ministro ou um presidente da República nunca deveria ir a um jogo de futebol ou que não devíamos ter qualquer tipo de representação, parece-me um bocadinho excessivo os números, um bocadinho, estou a ser simpático, bastante excessivo. E a forma mais simples é comparar com outros Estados. Não há nenhum outro Estado que chegue. Eu estive a ver também os números, estive à procura de confirmar depois. Penso que são 2 ou 3 primeiros-ministros que foram apenas a um jogo. Não sei se há um que terá ido a 2, mas acho que nem sequer. Portanto, não tem paralelo. Acho que já se abusava um bocadinho a esse respeito em Portugal, que era excessivo ir. Acho que se explica que se Portugal for apurado para um jogo eliminatório, que vá alguém, numas meias finais, numa final, acho perfeitamente aceitável que haja alguma representação do Estado, acho excessivo
estes números que estamos a ver em Portugal E o momento escolhido por Luís Montenegro para sair do país? pois, isso depois agrava, pois o Primeiro-Ministro fica sujeito a isso, a essa comparação, não é? De ter ido 3 vezes ver jogos de futebol, coincidindo, provavelmente ele não tinha planeado isso, mas coincidindo com momentos de crise em Portugal. Mas isso já resulta da decisão inicial, eu acho que a própria decisão inicial. E já agora digo, não é apenas uma questão de simbólica, é uma questão também, porque trata-se de uma atividade que o Estado também devia regular e, portanto, se calhar era saudável ter um bocadinho mais de distanciamento relativamente a uma atividade que, tendo enorme importância económica, há um estudo da União Europeia que diz que estamos a falar de 3,7% do PIB da União Europeia, que depende de forma direta ou indireta desta atividade, que pode ter necessidade de regulação e intervenção do Estado. E, portanto, um bocadinho mais cautela. Como eu digo, eu acho que se pode aceitar perfeitamente que o Estado tenha alguma representação em jogos de maior dimensão. Agora, este volume, e como se vê por comparação com outros Estados, parece-me difícil de aceitar. Fernando Medina, como eu dizia, a presença de figuras políticas em jogos de futebol tornou-se um hábito desde o Euro 2004, em que Portugal foi organizador. Em 2016, no Euro que Portugal venceu, também tivemos algumas idas de António Costa e do Presidente da República. Depois, pontualmente, cerca de 2 jogos por competição, tivemos sempre uma representação política. Consegue perceber agora o porquê de se criticar tanto estas idas de Luís Montenegro? Eu não sou favorável a esta intensidade de representação, não a entendo, aliás, não creio que ela tenha justificação, ahm, com toda a autoestima que os políticos possam ter, e por mais que eles considerem que ajudam a puxar pela nossa seleção, eu creio que que não, a sua presença ou não afeta rigorosamente nada a forma como os jogadores estão em campo e como a equipa se posiciona, e por isso eu concordo com o Miguel, é perfeitamente normal, aceitável, que a partir de determinada fase, nomeadamente eliminatória, numa fase mais avançada do torneio, e que os responsáveis políticos possam estar presentes e que, aliás, se coordenem na sua presença e se articulem na sua presença. É perfeitamente natural que na final de um campeonato da Europa, no final do campeonato do mundo, umas meias finais ou nas finais, que estejam um primeiro-ministro ou que seja um presidente da República, numa fase de grupos, 3 presenças consecutivas é algo que entre a fase de grupos e o início da fase eliminatória. Acho que é completamente exagerado, como a Filipa disse bem, não é algo que tenha começado agora. Creio que desta vez houve algum exagero no próprio primeiro-ministro, que ele próprio, aliás, teve em 2 vezes seguidas que ele praticamente mal chegou a Portugal no dia a seguir, ou um dia e meio depois já estava a partir outra vez de novo para o outro lado lá do Atlântico, sem razão nenhuma. E depois, é evidente que é justa quando se associa essa presença à desvalorização da agenda interna. Quer dizer, é obviamente que choca, não é? Quando um país está numa situação de alarme, quando vemos o Ministro da Administração Interna, que aliás já aqui elogiei, pela diferença que está a mostrar no exercício da função face às suas antecessoras, que com todas as dificuldades do sistema de proteção civil que se mantém, que não foram estruturalmente alteradas, mas que reage de forma diferente quando há uma efetiva cadeia de comando a funcionar no terreno, e desta vez funcionou melhor do que tinha funcionado. É importante que isto se reconheça. Agora, o Primeiro-Ministro está fora porque foi ver jogos de futebol, com franqueza. Eu acho que não se percebe. É evidente que toda a gente percebe o que é que isto depois quer dizer. Quer dizer, no final de um dos jogos temos que quando se dá a passagem da seleção portuguesa à fase eliminatórias, não falta obviamente o vídeo do Primeiro-Ministro, o vídeo muito curto do Primeiro-Ministro a abraçar Cristiano Ronaldo e em grande festa nos balneários da seleção. Esse vídeo não deixou de ser colocado nas redes oficiais, e percebe-se que obviamente é uma tentativa de ganhar simpatia de uma certa popularidade junto do país que está todo concentrado a ver o futebol. Tudo isto era dispensável. E creio que o Primeiro-Ministro teria ganho em não ter este nível de exposição como acabou por ter. Vamos ao último. Já agora, Sim, só para Miguel. dizer uma coisa que eu notei no estudo da Renascença, que achei interessante, é que as estatísticas
diriam que era melhor não estarem presentes figuras políticas, não é? Porque Sim, nem aparentemente, sempre de acordo com os vossos estudos, é a taxa sinónimo de de sucesso, vitória. a nossa seleção vence mais sem presença de figuras políticas do que com figuras É verdade, nem políticas. Bom, sempre é. Portanto, Tanto que na segunda-feira bom, acabamos eliminados. se esse estudo é amplamente divulgado, bom, isso a reputação dos políticos políticos já ainda é cai verdade, é mais, verdade. e se agora ainda cai São maus mais, não é? treinadores de bancada. Ah, não, se agora já dizemos que a culpa não é do selecionador, mas foi do Sim, é primeiro-ministro, verdade. Agora, isto vai ser, a culpa já não é do Martínez, mas é do Luís Montenegro, que lá foi ver o jogo, que lá estava presente e que deu uma lapata, epá, como dizem os italianos, isso é chove habitual. governo culpado. Também tens o futebol também. Vamos avançar ao último tema, à saúde, porque ainda não comentamos os resultados, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, que terminou o ano passado com um déficit de mais de 1.000 milhões de euros. Fernando Medina, começo por si, que esteve nas finanças. Parece haver aqui um esforço do Estado no SNS desde 2016, um esforço contínuo. Como é que se justifica estes dados sobre a despesa e o déficit no Serviço Nacional de Saúde? Neste momento justifica-se porque o sistema está fora de controle. E este é um tema que é importante nós trazermos aqui, porque isto impacta diretamente com a credibilidade das nossas finanças públicas e sobre a eficácia do controle das nossas finanças públicas. Dentro do Estado português, por regra, a regra geral é que os orçamentos constituem tetos do ponto de vista da execução da despesa. E é bom que assim seja. O Parlamento aprova um orçamento, aprova tetos, e esses tetos são atingidos ou não são atingidos, mas por regra não são ultrapassados. Isto é verdade para a generalidade das áreas do país, seja a educação, seja forças de segurança, seja infraestruturas, seja várias áreas, exceto numa, que se chama saúde. E a saúde tem crescido muito a despesa ao longo dos últimos anos, e em particular nestes dois últimos, continua a crescer e está a crescer a ritmos muito superiores aos que está a crescer a nossa economia. Isto é, o orçamento, a despesa em saúde, não é o orçamento, peço desculpa, a despesa efetiva em saúde está a crescer a um ritmo bastante superior àquele que está a crescer a riqueza do país para pagar essa mesma despesa. Nós tivemos a economia, em termos nominais, a crescer nos últimos 2 anos, em média, cerca de 6,5%, isto é, PIB mais inflação, 6,5%, e a despesa em saúde cresce quase 9%. 8,5 num ano, 8,9 no outro. E cresce em todas as rúbricas, em particular na despesa com pessoal. Nós temos a crescer a rúbrica com pessoal 7,5%, estou a falar dos resultados do último ano, os produtos vendidos em farmácias 13%, produtos farmacêuticos 7,7%, meios complementares de diagnóstico e terapêutica 7,1%, tarefeiros 16%, o investimento em queda 18%, e nós estamos, por exemplo, com uma despesa com pessoal que cresceu na última Mas década como é que se 3 faz a pontos correção? percentuais no seu peso na despesa total. E uma última nota ainda só de caracterização, Filipa, que é a seguinte: ao contrário do que aconteceu até 2023, o orçamento de 24 e de 25 apresenta os resultados que a Filipa apresentou no início. Isto é, um saldo negativo nesse fim. O que é que significa? Significa que o Ministério das Finanças convenceu-se, durante este governo, que aquilo que lá colocava era aquilo que o sistema iria gastar. Ora, aquilo que lá colocou não foi o que o sistema gastou, porque o sistema gastou muito mais. O que é que acontece a seguir? Vem-se a seguir, injeta-se dinheiro nos hospitais, através de aumentos de capital das empresas públicas, para pagar o buraco. Isto mostra também que há pouca consciência política sobre os mecanismos de funcionamento orçamental do país e sobre a forma como se tem que atacar esta despesa. Porque se até o orçamento se falha, já sabendo como é que as coisas correm, mostra que não há aqui, não tem havido capacidade para cumprir e para segurar o avanço desta despesa, e se o avanço desta despesa não se agarra, não há muitas outras formas que o Ministro das Finanças tenha para se socorrer,
perante um abrandamento da economia, e seria muito mau nós voltarmos aos déficits significativos no nosso país. Mas como é que se corrige então esta situação na saúde? Devemos alargar a margem na altura em que é anunciado o orçamento do Estado? Devemos alargar a margem para a saúde? Como é que se corrige? Bom, a primeira forma que se corrige é não fazer da cedência a reivindicações corporativas uma política. Aquilo que o governo fez, depois do governo do PS ter feito alterações à carreira médica, que se traduziram num acréscimo geral de despesa rondando cerca de 400 milhões, ter sido feito o equivalente imediatamente após a entrada e muito poucos meses depois desta renegociação de carreiras ter sido feita no tempo do governo PS. A primeira coisa que o governo fez, que esta ministra fez e que o ministro das Finanças concordou, foi vamos aumentar, vamos, como se diz a expressão, vamos motivar melhor os profissionais. Bom, isso era logo o primeiro passo. Segundo, tinha que se concentrar o Ministério da Saúde e das Finanças nas verdadeiras prioridades de contenção da despesa e de melhoria da gestão do SNS, coisa que, ao que me leva mais, é dizer que esta ministra já devia ter sido afastada há muito tempo, porque ela fez tudo o contrário. O que se deve fazer é tentar alinhar, no fundo, os objetivos de equilíbrio orçamental do sistema com aquilo que são os próprios incentivos às remunerações dos próprios agentes. Vou-lhe dar um exemplo. Rapidamente. Sim, porque este tema não dá para ser tratado em 3 minutos, mas o facto de nós podermos ter unidades de saúde familiar, em que os médicos podem ser bastante mais remunerados em função das pessoas que atendem e em função da forma como são prescritas e acompanhadas essas pessoas, provou-se que, do ponto de vista do controle da despesa, é mais eficaz do que o sistema que nós hoje temos nos antigos centros de saúde, em que temos muito mais despesa em hospitalização das pessoas porque as pessoas não são devidamente acompanhadas. Ora, se as pessoas forem melhores acompanhadas, podemos pagar melhor aos médicos com aquilo que estamos a poupar na despesa em hospitalização. E este tipo de acordo e de forma de gestão tem que ser rapidamente levada para dentro dos hospitais, para os centros de responsabilidade integrada, e tem que ser feito, no fundo, este grande compromisso relativamente à gestão financeira da saúde, quer dizer, sim senhor, os profissionais aspiram a melhores remunerações, nós daremos uma parte importante dessa remuneração, em aumento dessa remuneração, naquilo que forem as poupanças e as melhorias da gestão do próprio sistema. Fernando Medina, muito obrigada. Miguel Paiás Maduro, obrigada. Fica por aqui a conversa de eleição. Dar só uma nota aos ouvintes que agora teremos uma pausa para o verão. Regressamos em setembro. Até lá, uma boa pausa para os dois. Obrigado.